Olá, tudo bem com vocês? Não é novidade para nenhum de nós que o clã Bolsonaro tem os seus modus operandi. Então, é muito comum eles usarem o jogo que eu acho horrível no ser humano, que é aquilo de você conseguir inverter a lógica, inverter os papéis. Porque normalmente quando você é perguntado sobre alguma questão, eles conseguem inverter a ordem, inclusive responder uma pergunta com outra pergunta, mas sempre para tentar desqualificar a pergunta ou inverter a culpa, que é horrível isso no ser humano. E o clã Bolsonaro tem essa capacidade de fazer essas inversões de jogo, inverter o jogo o tempo todo. Eu não sei se vocês se recordam, quando ele ainda era presidente, que um repórter perguntou a ele sobre o cheque que apareceu na conta da Michelle. E qualquer outra pessoa no lugar dele responderia o quê? Não, eu não estou aqui dizendo que ele tem que dizer, foi eu mesmo que fiz, tal. Não, não é essa a questão. Mas qualquer pessoa no lugar dele responderia o quê? Olha, não fui eu, acho que tem que esperar as investigações, não sei o quê, papapá. E qual que foi a resposta do Bolsonaro? Eu tenho vontade de encher a tua boca com uma porrada. Primeiro que isso, além de ser grosseiro, mal educado, e você ainda por cima não responde o que foi perguntado, e ainda admite. Porque quando você diz uma frase dessa, você está admitindo que isso realmente aconteceu. E aí eu faço essa introdução porque quando se diz que o Bolsonaro tentou um golpe, não se está tirando isso de letra. Não está se inventando nada, não está se criando nada. Aliás, o próprio Bolsonaro, desde que assumiu o poder, vem deixando esse rastro de que queria dar um golpe. Ele exalta a ditadura de 64, quando ele assume o poder. Então ele veio deixando todos os rastros, provas. Aliás, eles são mestres em praticar crimes e delitos e deixar os rastros e as provas. E aí, como temos as provas, vídeos, gravações, conversas, e quem falava de golpe no Brasil sempre foi o Bolsonaro, quem levantou isso de novo foi o Bolsonaro. A gente achou que 64 tinha ficado para trás, e sempre foi ele que trouxe de volta. Aí agora eles são indiciados, ou seja, a PF conclui que há provas mais do que suficiente para indiciar. E aí, normalmente quando você indicia alguém, principalmente alguém como o Bolsonaro, que é um homem público, as pessoas querem ver o que ele vai dizer. Ele vai prestar algum tipo de esclarecimento, vai esclarecer os fatos. E quando você vê as respostas que eles dão, aí você vê que é gente que gosta de dissimular, inverter o jogo, jogar a culpa pro outro. Quer dizer, você toma as tuas decisões, faz do jeito que você acha melhor, e depois você inverte a culpa, a ordem. Porque quando se está dizendo que ele tentou um golpe, a polícia está dizendo que tem provas. Não se trata de uma perseguição política, como eles querem fazer parecer. E qual que é a resposta que o Bolsonaro deu quando perguntado? Ele disse que é a PF criativa do Alexandre de Moraes. Bom, caberia uma pergunta para o Bolsonaro e para os seus filhos. O que a PF está dizendo em seu relatório
inventaram alguma coisa. Tudo isso não foi colhido com provas de celulares, de mensagens, de delação. Alguém tirou isso do nada? É um relatório mentiroso? Então, isso que eles fazem tem um objetivo. Não acredite você que isso, não, eles são assim mesmo. É o jeito deles. É a forma que eles têm. Não, não, não. Sempre por detrás dessas falas existe mudar a opinião pública. É mexer com a cabeça das pessoas. Porque em um mundo de pessoas sensatas, qualquer pessoa, quando perguntado sobre algum tipo de crime que cometeu, repito, não, ninguém vai confessar nada. Mas normalmente as pessoas ou negam, ou elas dizem, eu não quero falar sobre o assunto, é melhor esperar as investigações. Blá, blá, blá. Não. Olha só, a culpa é do Alexandre de Moraes e da polícia que inventaram isso aí. Essa inversão de você transferir a culpa que é sua para o outro, cara, é de uma falta de vergonha na cara. É aquela frase que a gente diz, se diz muito, né? O cara não honra em pé o que disse sentado. É não ter a capacidade de, em algum tempo da vida, um homem que já chegou nessa idade, já deveria estar um homem muito mais maduro. Esses joguetes que ele faz e que eles fazem, ele e seus filhos. Não, e quando eu digo que é imatura, eles não estão fazendo porque são ingênuos. Repito, quando eles fazem, o que está por detrás é fazer com que seus seguidores acreditem no que eles estão dizendo. Quer dizer, o culpado não é eles, não foi eles que tentaram o golpe. O culpado é Alexandre de Moraes. E você reparou, por exemplo, como Silas Malafaia foi fazer o comentário sobre que Bolsonaro tentou para dar o golpe executar Lula, Moraes e Geraldo Alckmin? Eu não gosto de pôr os vídeos, gente, porque tem vídeo que você ouve dessas pessoas e você fica ruim consigo mesmo. Porque quando você vê essas pessoas falando, é de uma coisa tão vergonhosa que a gente fica com dificuldade de ficar assistindo essas coisas. E que às vezes a gente só assiste porque temos que assistir para fazer algum tipo de comentário. Mas o modo que Silas Malafaia tenta explicar que Bolsonaro não tentou fazer isso com Lula, você vê que é uma clara manipulação. Você vê que tem um objetivo claro ali. E eu acho que tem no bolsonarismo dois tipos de pessoas. Existe aquelas pessoas que realmente acreditam, porque vê Silas Malafaia e os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro como algum tipo de referência. Então, se eles estão falando, é verdade, né? E eles manipulam as falas e as pessoas acabam acreditando. Pessoas bobas, tolinhas. Mas existe um outro tipo de pessoa dentro do bolsonarismo, que é aqueles que sabem que o Bolsonaro fez. Que eles sabem que essas provas são robustas, que provas são verdadeiras, que ninguém está tentando manipular nada. Mas eles gostam, porque é alguém de sua ala ideológica, eles inclusive gostam desses joguetes. Quer dizer, você tem que ser duro com o outro, você tem que ser duro com adversários políticos. Eu me lembro, na época que Sérgio Moro decretou a prisão do Lula, estava conversando com um rapaz, e ele disse para mim assim, quando é que essa PF vai até o sindicato em São Bernardo para prender o Lula? Esse homem já deveria estar preso.
Eles são tão duros quando tem que prender adversários políticos, mas quando é com eles, não importa o que faça o seu líder, eles passam pano. Na maior tranquilidade. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, e eu vou deixar o link na descrição para vocês, que o vídeo é: a questão contra o Lula é meramente ideológica. Peço até que vocês assistam esse vídeo. E uma das coisas que eu digo lá é que você já imaginou se fosse o Lula que tivesse tentado dar esse golpe para derrubar Bolsonaro do poder? Você já imaginou como que estaria o país? Então parece assim, são muito duros com os outros. Mas com eles, além de querer pegar leve, ainda são dissimulados. Ainda invertem o jogo. Ainda jogam a culpa naqueles que querem fazer justiça. Daqueles que querem punir para que a gente não tenha de novo uma tentativa de golpe de Estado no país. Aí não, aí tem que perdoar, anistia, vocês estão nos perseguindo. E ainda tem agora uma fala nova, que é assim, toda hora eles ressuscitam ou eles criam uma fala nova, e a fala é: vocês estão morrendo de medo do Bolsonaro em 26. Eu faço a pergunta aqui: quem está morrendo de medo do Bolsonaro em 26? Ele não pode ser candidato, mas ainda que fosse, quem está morrendo de medo? Eu acho que é o contrário. Eles estão morrendo de medo é do Lula em 26. Porque, pelo que me consta, Bolsonaro em 22 com a máquina na mão, perdeu pro Lula. A gente que está morrendo de medo do Bolsonaro, por quê? Será mesmo que o Bolsonaro ainda é esse líder que vocês pintam? Vou dizer para vocês, Bolsonaro é muito mais uma caricatura política do que propriamente esse líder que vocês pintam. E que esse modo de agir do Bolsonaro e dos seus filhos, cara, isso é de uma coisa inacreditável. Porque isso manipula pessoas. E o que a gente deveria prezar dentro de uma democracia, claro, se a gente não gosta de democracia, mas o que a gente deveria prezar dentro de uma democracia não é manipulação, é clareza. Não é apagar as luzes, é acendê-las. É esclarecer. E só assim a gente consegue ter gente com clareza o suficiente para fazer a sua escolha correta. E o que essa gente mais gosta de fazer é esconder. Não é esclarecer, é confundir. É manipular falas, provas inclusive. Porque quando eles dizem que é só Alexandre de Moraes perseguindo, é a PF criativa do Alexandre, o que eles estão dizendo para as pessoas? Olha, eles são um bando de coitados e que estão sendo perseguidos pelo poder judiciário, pelo Alexandre de Moraes. Isso não é verdade. Então eu quero terminar dizendo para vocês que precisamos ter clareza de quem é Bolsonaro e seus filhos. São pessoas que entraram para a política e agora, diante de tudo que está vindo à tona, coisas praticadas pelo Bolsonaro, eles vão inverter o jogo o tempo inteiro. Eles não fizeram nada. Olha, meu Deus, que coisa linda essa gente. São gente inocente. Não são, né, gente? Ninguém está inventando nada. E eu sempre desafio. Para você que não quer acreditar, vocês são de esquerda e vocês estão perseguindo. As informações estão aí. Em qualquer veículo de comunicação. Em qualquer lugar que você colocar para fazer uma consulta. As provas estão todas aí.
Então não é porque... É claro que essa gente tem o direito a se defender. Mas você se defende na justiça, você se defende provando que você não fez, você se defende com advogados e não numa rede social tentando manipular as pessoas, para aquelas pessoas com a mente mais fraca, ingênuas. Elas vão sendo enroladas com esse papo, com essa inversão que eles fazem o tempo todo. E isso o que provoca? Um monte de gente que hoje tem ódio da justiça brasileira, do Alexandre de Moraes, da Suprema Corte. Isso estimula o ódio, a confusão. Isso estimula a violência. Porque eles passam sempre a impressão, Malafaia, os filhos do Bolsonaro, de que eles são os pobres coitados, que não fizeram absolutamente nada, e que existe, como eles dizem, um sistema que está perseguindo o Bolsonaro porque não quer o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o cara que foi contra o sistema. Quando nada disso é verdade. É só meio de manipulação. E só existe um jeito de a gente acabar com isso. É tirando o Bolsonaro definitivamente do jogo político, da política, colocando ele no lugar que ele deve estar, que é no banco dos réus, para que a gente não ouça mais essas falas, nem dele, nem dos seus filhos, nem dos seus seguidores, para que não haja mais manipulação de pessoas e que as pessoas saibam a verdade, nua e crua, e qual que é a verdade. Bolsonaro é culpado e deve pagar por aquilo que fez ao nosso país. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e peço, contribua com o meu trabalho, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro, ajude-me nesse trabalho cotidiano, tá bom? Muito obrigado.